Olá, meu nome é Alex, sou licenciando no curso de Computação no Instituto Federal de Uberlândia e por meio deste vídeo eu venho apresentar para vocês uma avaliação que está sendo feita referente à didática, que vai ser avaliado pela nossa professora, a doutora Luciana. E esse vídeo está sendo gravado em minha casa. Desculpa aí com relação a barulho, interferência. Estou fazendo regime domiciliar. Bom, justamente por esse regime domiciliar, eu resolvi, junto com a professora, a gente conversou. Eu vou estar passando para vocês o que eu estou vivenciando ultimamente com relação à trombose. Até mesmo o tema aí, dessa apresentação, o que é hemostasia, trombose, trombo, TVP. A gente escuta esse nome e fica assim, gente, o que é isso? E isso tudo mostra que essa doença é uma doença silenciosa e que vem ocasionando aí óbito por falta de informação. E muita gente tem aquela visão que, nossa Deus, eu tô com trombose, vou amputar minha perna e tal. E o negócio é um pouco mais complicado. Então, com relação a essa apresentação, eu já pedi desculpa e novamente vou insistir em desculpas novamente, porque o áudio não está ficando bom e eu estou fazendo o teste. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Esse programa eu acabei de baixar ele aqui agora, vamos dar uma olhada ver se ele vai funcionar. Espero que sim, porque a professora precisa desse vídeo agora. Aí esse minuto de introdução, e professora, desconta aí por favor. Deixa eu minimizar aqui essa tela, deixa eu ver a função para minimizar essa tela. F8, essa janelinha aqui, só um minutinho, vamos lá, F8, bom, já me deixou a pé aqui o programinha, mas vamos lá, vou colocar ele aqui no cantinho, vou estiver olhando ali com relação à quantidade de tempo também, que a gente tem um tempo aí para estar passando para vocês. Bom, esse nome aí, cabeludo e feio, que a gente está vendo aí, hemostasia. O que vem a ser essa hemostasia? Deixa eu passar para vocês aqui. O nosso corpo humano ele é formado por sistema, que cada um envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do nosso organismo. Esse termo hemostasia, refere-se ao conjunto de mecanismos pelos quais mantém o sangue fluindo dentro do vaso. O que vem a ser isso? É função do nosso sistema circulatório. Então, assim, esse termo hemostasia, ele é todo um conjunto, fator coagulante, fator anticoagulante. Então ele tem que ter um equilíbrio para poder funcionar. Acho que no próximo slide, no próximo slide tem aí, a gente vai verificar melhor esse equilíbrio. Então, assim, a primeira preocupação que a gente tem com relação aí ao nosso sistema circulatório. Se o sangue coagular, o que acontece? Se ele coagular, a pessoa vai ter sintomas de trombose. Por que acontece esse coagular? Dentro dos vasos ele vai fazer o que? Ele vai ficar retido. Vamos ter um exemplo prático assim para poder esclarecer. Pega uma mangueira de jardim, estica ela aí no sol. Aí você chega à tarde com o seu carro, coloca o carro na garagem e a roda fica presa nessa mangueira. Vamos simular essa mangueira como um vaso. Ou esse vaso pode ser uma veia ou uma artéria. O que acontece? O sangue vai estar tentando passar. Aí, como essa mangueira está simbolizando aí, vamos colocar a água. A água está tentando passar, quando você vai tentar aguar o seu jardim, e a pressão da água vai ficar reduzida. Imagina isso no seu sistema sanguíneo, certo? Então, se o sangue ele coagular, dá trombose, e se ele extravasar, no caso de se ele estourar, romper, gera hemorragia, certo? Deixa eu passar aqui para o próximo. Igual eu estava comentando aí anteriormente. Quando ocorre um desequilíbrio desse mecanismo da hemostasia, o que acontece? Ele faz, igual eu estava comentando anteriormente, ele gera um trombo nessas partículas menores que a gente visualiza aqui, ó, tá vendo?
Aqui vai acumulando, vai passando a passagem do sangue. Nesse espaço aqui ele está formando aqui o trombo, vai acumulando aqui o desequilíbrio que ocorre entre o fator anticoagulante e procoagulante. Esse pedaço aqui que a gente visualiza nessa imagem é onde está ali formado o trombo. E a trombose é o que? É o acúmulo desse trombo. Vai formando aqui, vai ficando preso, igual eu comentei naquela mangueira lá esticada no jardim. Se esse fragmento aqui, ó, se ele deslocar, a gente chama ele aqui do trombo. Então, um pedaço do trombo, se ele sair andando aqui, ó, a trombose formada é o acúmulo. Então, o trombo é o pedaço que se desloca, tá? Eu acho que eu não expliquei corretamente, mas então aqui, o trombo é um pedaço da trombose formada, que é essa massa que está aqui, ó, nesse pedacinho. Se ela se deslocar em nosso circuito, eu tô com mania de falar de circuito, no nosso sistema sanguíneo, aí ela vai sair pela corrente sanguínea e vai estar passando. E se ela passar, o que acontece? Vai dar consequências piores. Então vamos lá para fisiopatologia. Nome bonito, né? Ele tem um papel significativo no desenvolvimento da trombose venosa profunda. No caso que eu estou comentando foi o que eu vivenciei, a trombose venosa profunda. A êxtase do sangue da parte venosa é uma lesão na parede vascular. Igual eu estava comentando anteriormente, a gente vai observar aqui, ó, tem uma veia normal e aqui uma veia varicosa, que é uma veia já machucada, como se diz, agredida aí pela formação do trombo, onde acumulou, aqui as válvulas dele já não funcionam mais. Válvula seria esse, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, para vocês estarem acompanhando. Esse espaço aqui, ó, é onde a gente chama de válvula, nessa parte da imagem. E aqui nesses cantinhos aqui, como o sangue está tentando passar, aí vai juntando, acumulando os trombos, certo? Nessa imagem aqui a gente consegue visualizar melhor, ó, uma veia normal, tá? Que a formação dela é normal. A gente consegue visualizar aqui, tá vendo? Ó? A válvula dela abre e fecha para poder impulsionar o sangue, para fazer o sangue correr dentro do sistema circulatório. Aqui ele mostra aqui direitinho aqui a função, tá vendo? O sangue ele vai percorrer aqui tudo e essa válvula faz com que ele funcione dessa maneira. Ele vai estar impulsionando, direcionando o sangue dentro do sistema circulatório. Aqui ele mostra aqui também, nessa aqui do lado, as varizes. Nessa região aqui, ó, ela está incorreta, ela está com varizes, ela está machucada, ela está varicosa, ela está, como que eu vou te explicar melhor, ela está agredida. Você consegue visualizar aqui por essa imagem. Eu vou avançar aqui mais um pouco, que a gente vai visualizar na outra que é um pouco melhor. Então aqui, a formação do coágulo sanguíneo é no interior das veias profundas, que por isso a gente chama de trombose venosa profunda. Normalmente acontece na veia pelve, tá? Nas coxas, na parte inferior. E também pode ocorrer em outras partes também dentro do nosso organismo, porque como a gente tem o nosso circuito aqui, ele é interligado, a gente tem veia em várias partes, tem as artérias também. Então no nosso circuito assim a gente tem para todo lado e pode ocorrer em qualquer parte do nosso organismo, tá? Mais à frente você vai entender um pouco melhor. Aqui nessa parte aqui ele mostra pra gente, ó, o coágulo do sangue, que é o trombo, onde ele está aqui na válvula, tá vendo? A válvula ele tá sendo retido e aqui ele já começa a formar a massa, que é essa massa que está aqui, ó. E aqui a gente chama também o trombo de embolo, tá? Que é um embolo, que é um pedaço, um fragmento dele que vai se soltar e vai circular dentro da nossa corrente sanguínea. Certo, o coágulo do sangue aqui, quando ele mexe, é tromboembolia. A tromboembolia é quando tem vários segmentos do trombo que vai se soltando e vai correndo na nossa corrente sanguínea. Esse aí tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando a pessoa está com trombose, ela requer ficar mais quieta, tá? Fazer o controle de TAP, que a gente chama, que é tempo da velocidade que está o nosso sangue. Se ele estiver muito agitado e tal, aí o que acontece? Ele pode acelerar e soltar esse fragmento e fazer com que agrave outras doenças. Deixa eu avançar aqui para a gente dar uma olhada no próximo slide, que fica um pouco melhor ainda de visualizar.
igual eu estava comentando aí no slides anteriores, com relação aí ao nosso sistema sanguíneo. É visível aqui, ó, que o nosso organismo, ele é perfeito, é uma máquina assim tremenda. Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, nessa parte, vocês verem aqui o azul e o vermelho, tá? Veias, tá tratando-se de veia, é a parte mais próxima da nossa pele. Quando você faz o primeiro corte de incisão, você bateu, cortou, tal, pegou a veia, tá? E a artéria é uma coisa mais assim, imagina uma rodovia, você está numa rodovia de mão dupla, sentido tranquilo, tá ali, tá, o caminho é melhor, é mais rápido, bem acelerado e tudo. Pensa nisso como sua artéria. Então ele bem agitado, o sangue circula muito mais rápido. E a veia, ali quando você faz um pequeno corte, você consegue estancar ele mais rápido, porque ele vai coagular. Quando você não está fazendo tratamento com o anticoagulante. No meu caso, eu estou fazendo esse tratamento, aí eu não posso bater, não posso cortar. Barba, tá uma beleza a apresentação de barba, né? Mas não vem ao caso. Porque, infelizmente, eu posso correr o risco de fazer a barba e me cortar. Até mesmo com o aparelho elétrico. Eu tentei fazer, deu um pequeno corte, deu um pouquinho de trabalho. Bom, essa aqui é uma imagem para demonstrar assim, que a gente pode ocorrer a trombose ou o trombo em qualquer parte do corpo, mas é mais sujeito, a gente tá mais sugestivo, não, sugestivo é um nome muito feio, a frequência maior acontece nos membros inferiores. Aí o médico chega para você, no membro inferior, eles conversam, o médico e a enfermeira, você vê que assim, membro inferior, tal, mid, eles vêm com mid, membro inferior. No meu caso foi o mid, que é o membro inferior direito. Aconteceu, no meu caso, aqui, na minha perna direita. Foi dentro da panturrilha, tá? Nessa veia popética. Eu não sei falar esse nome aqui, tá? Eu até enrolo a língua. Popteia, poplete, certo? Mas também não vem ao caso. Foi no membro inferior direito, tá? No meu caso. E aqui a gente consegue visualizar no nosso sistema e pode ocorrer em qualquer lugar, tá? Então o que a gente tem que tomar cuidado que é o que? Se o trombo deslocar, igual eu estava comentando, o fragmento, o embolo deslocar, imagina, no meu caso ele tá aqui, está sendo tratado aqui, na venosa profunda, que é nessa veia aqui mais profunda, tá? Nessa ligação aqui, ó, que ela está inflamada. E aqui também, perto da virilha. Então o cuidado maior que o pessoal está tomando comigo é com relação do que? Para ele não se deslocar daqui e sair passeando aqui, entrar no meu coração ou no meu pulmão ou subir para a minha cabeça lá no cérebro. Então o cuidado que está sendo feito é esse, certo? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aí no caso, ó, a gente tem não, ninguém que precisa ter. O que acontece? Quando a pessoa tem trombose, ela tem dois tipos de trombose. Tem a trombose arterial, que também é chamada de o trombo branco, que é caracterizado pela presença principalmente de plaquetas em uma trama de fibrina. Então a gente tem dois. Então, a gente tem lá no nosso sistema circulatório a artéria, as artérias, né, e as veias. Então é interessante o quê? Porque tem dois jeitos. A pessoa fala assim, tá com um trombo branco. Aí você fala assim, branco por quê, né? Então se algum dia você ouvir alguém falar isso, já vai saber que o trombo branco é relacionado à artéria. Vou passar aqui para o próximo slide. E tem o trombo venoso, tá? Que infelizmente foi esse abençoado aí que ocorreu comigo. Então no trombo venoso ele é conhecido como trombo vermelho, que contém normalmente as hemácias, plaquetas. Aqui, ó, um corte mais assim profundo, poder visualizar bem, a gente tem uma veia saudável que está circulando sangue bem. Lembra do exemplo da mangueira que eu comentei? Certo. Aqui faz de conta que é a mangueira, não tem nenhum carro parado aqui em cima, então aqui não está tendo nenhum travamento, impedimento da circulação. E até mesmo as válvulas estão funcionando normalmente. Nesse outro corte a gente consegue visualizar que a veia está trombosada, que ela está danificada, que ela está machucada. E o trombo está bem aqui, ó, nessa formação, tá vendo? Você consegue verificar aqui que o sangue está tentando passar, não consegue passar. Aí vai fazendo essa esse nome bonito. Você consegue visualizar a olho nu, que é aqueles caroços que vai juntando assim na perna. No
caso eu estou falando assim do membro inferior direito, na perna ficam uns embolos, dá para você perceber. Eu não vou mostrar agora porque eu estou de meia, não seria tão interessante dar um exemplo, mas aqui na imagem, na próxima imagem tem um exemplo. Igual eu estava comentando do processo do trombo, né? Tem o trombo, aí tem o arterial e tem a venosa. Quando o trombo agrava e ele se desloca e vai para a parte arterial, a pessoa está sujeita a ter um AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou infarto agudo do miocárdio. Quando ela está na parte venosa, ela pode sofrer uma embolia pulmonar ou a própria trombose, a trombose, que a gente chama lá de trombose venosa profunda, que fica aquela dor aguda, que fica ali travada, igual está na imagem anterior. Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, ó. Quer ver? Só mais um instante. Aqui. Quando ela fica nessa região aqui, ó, ela fica estacionada aqui. Se ela ficar somente aqui, é menos agravante. Aí o risco maior é se ele se deslocar até o pulmão. Aí dá embolia pulmonar, certo? Vamos parar aqui. Certo. Aqui na parte venosa, igual eu estava comentando, a embolia pulmonar ou a trombose venosa profunda. Que o meu caso, felizmente, está aqui. Não agravou. O tratamento está sendo feito e está dando resultado, felizmente. A diferença anatômica, para a gente entender um pouco assim das estruturas e funcionais, ali na parte da artéria e das veias. Então, na artéria, a gente vai verificar aqui nessa parte vermelha, ó, artérias. Ela tem, o pulso ele é presente, o aspecto é avermelhado, a posição é profunda, a circulação é centrífuga, as válvulas são ausentes, não tem válvula na artéria, e as paredes são mais grossas, no sentido que eu comentei assim, uma artéria, você tem imagina uma via, que você tem o fluxo é maior, e é rico em oxigênio, então ali é bem mais acelerado o nosso processo de circulação. E já nas veias aqui, ó, o pulso ele é ausente, o aspecto é azulada, a posição é superficial, fica mais próximo da pele, a circulação é centrípeta. As válvulas são presentes, porque tem válvula para poder fazer o processo do sangue, fazer ele circular. Onde tem aquela válvula, como eu mostrei para você, que fica formado o trombo, naquele pedacinho lá daquela imagem anterior. O que mais? As paredes são mais finas, por isso que forma daquele formato quando está acumulado, fica aquela coisa azulada, né? E tem um caso assim, quando a pessoa tem diabetes, que é um processo mais além, que vai ficando roxo, fica aquela sequela roxa, tá? E é pobre em oxigênio. Aqui um sintoma, os sintomas da trombose. O sintoma depende muito da localização e como a amplitude da região, com a amplitude da região isquêmica. O que vem a ser isso? Aqui a gente consegue visualizar, ó, uma anatomia normal. Uma perna perfeita e uma perna trombosada, com trombose venosa profunda. Você consegue verificar nessa perna que está com a trombose o inchaço, as varizes, uma palidez, cianose, essa cor avermelhada aí, ó, dores, a pessoa sente muita dor e dificuldade de locomoção. Porque aqui, quando ela está muito atacada, você vai pisar no chão, você sente como se tivesse uma faca ali no calcanhar. Incomoda bastante. Então aqui, o primeiro sintoma, se alguém da sua família, se você estiver sentindo esses sinais aí, procure seu médico, não deixa não, tá? Ainda mais a gente que trabalha na parte vai trabalhar na área da educação, ou que trabalha em algum escritório, ou que trabalha um período mais sentado, e que tem uma vida sedentária, ou que fuma, toma cuidado, tá? O diagnóstico, ele pode ser feito por uma avaliação do quadro apresentado pelo paciente. Se você tiver aqueles sintomas, você procura o médico, ele vai fazer o quê? Verificar fator de risco, vai verificar o histórico seu, se você é hipercoagulante, se você tem uma doença homeopática, se você tem uma doença cardiovascular e se fez cirurgia recentemente. Então, assim, no meu caso, eu fiz uma cirurgia recentemente, poder tirar as varizes que estavam ali, estava roxo, estava machucando, estava impedindo a circulação, doía bastante. Então, assim, quem fez uma cirurgia recente tem mais risco de ter a trombose, tá? Aqui, ó,
o que eu estava comentando para vocês, eu tô de meia, mas tem uma imagem aqui, não é minha, mas tem essa imagem. Tá vendo aqui, ó? Essa perna dele aqui, ó, tá toda machucada com relação ao que? Sequela da trombose, tá? Aqui novamente, ó, uma veia normal e uma veia com trombose. Imagina um corte, fez esse corte aqui nessa imagem e trouxe para vocês darem uma olhada, tá vendo aqui? Então, se a pessoa não estiver fazendo um tratamento e estiver acompanhado, o que pode acontecer? Esse coágulo que estiver preso aqui, se ela não for assistida corretamente, ela pode sofrer daquelas doenças terríveis que eu comentei anteriormente. Então é bom procurar um médico e se tratar. Não deixar, depois eu olho, certo? Os fatores de risco, que eu estava comentando também. Algumas condições podem predispor o paciente a sofrer trombose. Idade acima de 40 anos, obesidade, varizes grandes, história anterior de trombose, uso de anticoncepcionais, no caso de mulheres aí que quer usar anticoncepcional, tem que tomar cuidado. Reposição hormonal também pode correr o risco, cigarro, tá? Alterações genéticas que afetam o mecanismo da coagulação. Então, esse tempo tem que ser um histórico, tem que ser bem estudado. Os fatores de risco com relação à complementação lá da parte que eu estava comentando antes, tem ali a cirurgia de médio ou grande porte, a pessoa vai ficar muito tempo deitada, pode correr o risco, traumatismo, uma pessoa que quebrou uma perna, ficou muito tempo ali deitada, a gravidez pós-parto, imobilização prolongada. Então, se você ficar muito tempo parado, imóvel, uma viagem, se você for viajar, uma viagem deve ficar ali um voo de mais de 8 horas sentado, um exemplo assim, é bom procurar um médico e conversar com ele, falar que você vai fazer uma viagem e tal, e procurar fazer um tratamento de prevenção. Aqui, ó, o tratamento tem como objetivo evitar o crescimento do trombo e a fragmentação dele, porque ele não pode se deslocar, porque se ele se deslocar, aí vai acontecer com relação ao que eu tinha comentado antes. Ó, se o trombo for formado dentro de uma veia, dá trombose venosa. Se for formado dentro de uma artéria, trombose arterial. E se você não tomar cuidado, o que acontece? Se ele se deslocar ou se ele se romper, você vai ter um acidente vascular cerebral, uma embolia pulmonar ou infarto agudo do miocárdio. Tá? Como que o médico vai fazer essa avaliação? Ele vai verificar ali contigo ali o histórico que você vai fazer, né? E através do histórico clínico ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um exame de sangue e nesse exame de sangue ele vai ter um fator que ele vai estar ponderando ali se a pessoa tem possibilidade de TVP ou não. Caso no exame de sangue mostre que ela tem possibilidade de ter TVP, ele vai pedir um exame mais detalhado, com a localização do coágulo através do ultrassom e o raio-x, tá? E uma vez detectado que você está com trombose, você vai fazer exame de sangue a cada 15 dias para poder verificar o seu fator ali de TAP, do tempo da pressão sanguínea. O tratamento pode ser de dois jeitos. Ele pode ser através de terapia com um anticoagulante, que é tomar os remédios e ficar sendo assistido, tá? E também tem o procedimento ali da terapia cirúrgica. Você pode fazer remoção desses coágulos por técnicas conhecidas como trombectomia, que ele vai fazer o que? Ele vai enfiar um catéter ficou ótimo, né? Ele vai fazer um corte ali, uma incisão, vai colocar um catéter e vai fazer o que? Esse catéter vai fazer aspiração, ele vai sugar, tá? Ele vai fazer a sucção e vai tirar o trombo, tá? E tem um outro também que é um balão ou um stent. Ele coloca nessa incisão, através de uma câmera, ele vai fazer o que? Vai percorrer a veia, vou falar o vaso, pode ser a artéria ou pode ser a veia. Ele vai fazer o que? Vai fazer a introdução desse balão, que vai fazer o que? Ele vai melhorar, ele vai expandir ali para poder melhorar a sua circulação. Aí, com relação, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Porque a embolia, o trombo, ele vai formar esse embolamento, aí já forma embolia. Ela pode partir para o seu coração e dar uma doença, pode vir a óbito pelo coração. E se ele for para o seu cérebro, ele vai fazer o quê? Imagina essa imagem aqui, ó, o vaso sanguíneo. Vamos verificar aqui. Se o trombo percorrer para o seu cérebro, o que vai acontecer? Ele vai dar mais circulação. Ele vai vir aqui no seu vaso, ele vai bloquear a entrada de sangue e você vai vir a óbito por isso. Ele vai estar coagulado aqui e vai impedir a passagem. Tem um histórico na minha família que o meu tio ele teve um procedimento semelhante e infelizmente ele veio a óbito.
tá? Por isso que o pessoal está tendo mais cuidado com relação ao que eu estou vivenciando aí. Ele teve um aneurisma, com consequência ele veio a óbito. A embolia pulmonar é esse fator aqui, ó. O coágulo ele vai subir pelo nosso sistema, vai parar no pulmão, tá? Vai coagular aqui no pulmão e vai dar embolia. A pessoa vai ficar com insuficiência respiratória e vai chegar ao óbito também. Aqui uma visão melhor, ó, pulmão, coração. Então o trombo ele percorre pelo nosso sistema circulatório e pode infelizmente levar ao óbito. Tem que tomar muito cuidado. Dicas que podem prevenir sobre a trombose em caso de baixo risco, tá, gente? Fazer caminhada regularmente. Se tiver permanência sentado por muito tempo, procurar movimentar os pés. Eu tenho uma técnica aqui, onde eu trabalho, eu pego uma garrafa PET, encho ela de água, tá? E coloco nos meus pés. Mesmo tendo apoio, é bom colocar isso pra gente estar fazendo o quê? Tá fazendo atendimento, tá conversando com alguém no telefone, você pode ficar com essa garrafa PET, rolando ela nos seus pés para poder fazer exercício, para não ficar parado muito tempo, tá? Quando estiver de pé, mexer as pernas discretamente, em viagens longas, falar com seu médico, igual eu comentei anteriormente. Procurar movimentar, não ficar muito tempo parado. E tem também o controle do peso, tá? A gente, igual eu no meu caso, eu tô um pouco gordinho, eu tô mais gordinho ainda porque agora eu fiquei parado, então tem que tomar uma atitude aí e melhorar. Usar meia elástica é essencial. No nosso caso aí, que vai estar ingressando para ser professor e que trabalha em escritório, nesse sentido aí, ó, vai fazer programação e tudo, cuidado, tá? Não fique muito tempo parado sentado, não. Bom, a trombose pode ser evitada com medidas preventivas. Converse com seu médico, solicite uma avaliação de risco. Não deixe a trombose interromper o seu caminho, certo? Tem uma bibliografia complementar. Esse material já foi enviado para a professora, tá? E caso alguém queira ter mais algum acesso e tudo, pode me mandar um e-mail depois, tá? Que eu compartilho o material. Obrigado pela atenção. Só que não acabou. Tem uma avaliação, certo? Vamos lá. Pergunta. Tendo como referência a apresentação, informa os riscos e as complicações que o paciente estará sujeito caso seja diagnosticado por portador de TVP. Dê uma ideia? Deu tempo de responder, hein? Vamos lá? A pessoa pode ter um AVC, um EP, um IAM. Bonito esses nomes, né? Conhecido também como acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio. Então, cuidado com a trombose. Pergunta 2. Comentado durante a apresentação sobre o trombo, foi informado que ele se desenvolve no sistema. Faça um esquema e classifique os trombos, informando seus respectivos apelidos e locais onde estão formados. A gente falou isso algumas vezes aí, hein? Você lembra, não lembra? Responde aí pra gente. O sistema é tranquilo, né? Isso mesmo, sistema circulatório. Bom, o esquema está aí. Novamente eu agradeço pela atenção e peço desculpa novamente pela gravação, tá? A luz não está ajudando, o computador não está ajudando, mas obrigado novamente pela atenção e boa noite.